Veremos agora como proteger a pasta de trabalho com senha. Em se tratando de salvar os arquivos do Excel, pode-se, além de armazenar o arquivo de maneira padrão, colocar senhas de proteção e gravação, criar backup, recomendável somente para leitura e alterar o tipo do arquivo. Então, para a gente inserir uma senha para abrir a pasta de trabalho, a gente vai fazer assim: clicar no menu Arquivo, opção Salvar como. Vamos escolher uma área, eu vou salvar na minha área de trabalho. Vou clicar aqui em Ferramentas, Opções Gerais. Se a gente selecionar aqui sempre criar backup, é caso se deseja que sempre seja criado um arquivo de backup. É só a gente marcar essa caixa. E se a gente desejar que o arquivo seja somente de leitura, a gente marca essa caixa. Então, aqui a gente vai criar uma senha de proteção. É uma senha que, ao abrir o arquivo, deverá ser inserida. Então, eu criei uma senha. E uma senha de gravação, para a gente poder digitar alguma coisa, alterar alguma coisa no arquivo, precisa colocar essa senha. Ok. Pede para reinserir a senha. Ok. Clique em salvar. Ok. Agora, eu vou fechar o arquivo, vou lá na minha área de trabalho e vou tentar abrir o arquivo novamente. Vejam, pede a senha que eu acabei de gravar. E pede também a senha para fazer alterações. Agora a gente vai ver como que a gente bloqueia células de uma planilha. Proteção de células é bastante utilizada para se restringir o acesso a fórmulas. Então, por padrão, todas as células vêm formatadas para serem travadas, quando é dado o comando para travar a planilha. Mas essa opção pode ser facilmente alterada, de forma que disponibiliza selecionar quais células devem ser travadas. Uma célula bloqueada, ela evita que as células selecionadas sejam alteradas, movidas, redimensionadas ou excluídas. Para a gente alterar a forma de proteção das células, é só prosseguir da seguinte forma: selecionar as células que deseja serem travadas. Mas daqui a pouco eu vou falar como que a gente faz. E ocultas. Ela oculta uma fórmula em uma célula, de maneira que ela não apareça na barra de fórmulas quando a célula for selecionada. Se essa opção for selecionada, ela não terá efeito a menos que a planilha esteja protegida. Então, como exemplo, a gente vai desbloquear algumas células da fórmula que foi criada anteriormente, para que possamos proteger a planilha e ficarmos apenas com algumas células livres para alteração. Então, para isso, a gente vai selecionar a célula E3. Que é essa célula aqui da quantidade. Com a tecla Ctrl segurada, eu vou selecionar esse intervalo, A20 até H20. Vou soltar a tecla Ctrl. Na guia Página Inicial, no grupo Número, eu vou abrir a expansão aqui, essa janelinha de expansão. Vou vir aqui na guia de proteção e vou desmarcar a opção bloqueadas. E vou dar OK. Então, todas as vezes que eu quiser alterar os valores que estão nessa célula, eu posso, já não estão mais bloqueadas. Agora a gente vai aprender a proteger planilhas. Para se travar uma planilha, é necessário protegê-la.
Ao executar tal tarefa, todas as células que tiverem sua formatação configurada para serem travadas serão protegidas. Então, para proteger uma planilha, a gente precisa ir na guia Revisão, grupo Alterações, opção Proteger planilha. Vai ser exibida essa janela, então a gente precisa marcar as caixas de verificação correspondentes aos itens que se deseja proteger, escolhendo o tipo de ação que será permitida. No nosso exemplo, deixaremos marcada apenas a opção Selecionar células desbloqueadas. Assim, o usuário só poderá clicar nas células que destravamos anteriormente. Se a gente desejar proteger com senha, que é opcional, é só digitar aqui uma senha para desproteger essa planilha. Se tiverem células desbloqueadas para alguma ação e que o usuário não possa ter acesso, as mesmas podem ser ocultadas. Por exemplo, as células da tabela de vínculos que serão ocultadas, as células da tabela de vínculo serão ocultadas, no caso. Então, nesse caso, as células precisam ser ocultadas antes da proteção. Vamos dar OK. Então, percebam que nenhuma célula mais é possível clicar. Apenas nessas que a gente deixou desbloqueada. Agora a gente vai aprender a proteger a pasta de trabalho. Às vezes é necessário proteger apenas a estrutura e o modo de exibição da pasta de trabalho, isso é, não permitir que sejam incluídas ou excluídas planilhas, mover ou copiar, alterar as propriedades, dividir e congelar os painéis. Então, para a gente proteger uma pasta de trabalho, a gente precisa ir na guia Revisão, no grupo Alterações e clicar no botão Proteger pasta de trabalho. Proteger estruturas e janelas. A estrutura, ele protege a estrutura de uma pasta de trabalho, de modo que as planilhas não possam ser excluídas, movidas, ocultas, reexibidas ou renomeadas, e novas planilhas não possam ser incluídas. E as janelas impede que as janelas de uma pasta de trabalho sejam movidas, redimensionadas, ocultas, reexibidas ou fechadas. No caso, vamos proteger apenas a estrutura. Vejam, se eu tentar aqui renomear, eu não consigo, ou trocar a ordem. Está bloqueado, eu não consigo também adicionar uma nova planilha. Como fazemos para proteger e compartilhar uma pasta de trabalho? Quando é necessário compartilhar a pasta de trabalho, é preciso proteger também, de forma que quando o arquivo estiver sendo usado por um ou mais usuários ao mesmo tempo, não possam ocorrer operações que alterem a integridade dos dados. Por exemplo, se 2 ou mais usuários tentarem ao mesmo tempo alterar o conteúdo de uma mesma célula, a pasta de trabalho estará protegida contra isso. Então, para proteger e compartilhar a pasta de trabalho, a gente vai na guia Revisão, nesse botão aqui, Proteger e compartilhar a pasta de trabalho. Vamos selecionar essa opção. Se desejarmos pôr uma senha, OK. Reinserir a senha, OK. Ela protege o compartilhamento e o controle do histórico da alteração em uma pasta de trabalho compartilhada, para que não possam ser desativados. Se a pasta de trabalho não estiver compartilhada quando você marcar essa caixa de seleção e clicar em OK, será exibida essa mensagem perguntando se você deseja salvar a pasta de trabalho como uma pasta de trabalho compartilhada. Em uma pasta de trabalho já compartilhada, é possível ativar a proteção para o compartilhamento e histórico da alteração, mas não designar senha para essa proteção. Para designar uma senha, é preciso, em primeiro lugar, remover o compartilhamento da pasta de trabalho. OK.